Saúde a Maria, graça e a paz. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus essa rica oportunidade. Amém, Deus. O apóstolo pela vida, a pastora Sandra. Amém. Vamos abrir aqui em 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A arca na casa de Obed-Edom. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou usar o tema a bênção da presença de Deus. Quem tem a presença de Deus? Quando a gente tem a presença de Deus, que é a graça, né? As virtudes do Espírito Santo, Deus falou a Abraão lá em Gênesis 12: ser tu uma bênção. Se você não tiver, a arca não tiver em você, a presença não tiver em você, o Espírito Santo não tiver em você, você não vai ser bênção. Deus não vai lhe justificar. Quando você é bênção, aí Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem. Quando você abençoa alguém que é bênção, Deus vai te abençoar. Porque você está abençoando uma bênção de Deus escolhido, que está aqui na presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso que Isaías 54:17 diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vamos por deixa aqui, ó. Vou ler 2 Samuel 6, o versículo 10 e 11. Para a gente ganhar tempo, glória a Deus. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Glória a Deus. 2 Samuel 6, versículo 10. Diz assim: então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o Geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o Geteu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Pode sentar dando glória a Deus. A palavra de Deus diz que Davi, depois que ele foi ungido rei, né, de tudo tem um tempo determinado, Samuel derramou o óleo ali, consagrou, mas foi o tempo de Deus até ele ser recebido. Na hora de Deus, as alianças se firmaram, Deus levantou os soldados, guerreiros, e Deus supre todas as nossas necessidades. No tempo de Deus, Deus traz resistência àquilo que não existe, para confirmar a promessa. E ele era um homem segundo o coração de Deus, por isso que ele quis buscar a arca, porque ele buscava a presença de Deus e queria que Jerusalém fosse o centro espiritual de Israel. Amém? Lá em Atos 12, versículo 12 e 13, Deus falou: achei a Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. E nós hoje que temos a arca, a presença, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Somos segundo o coração de Deus. Em Jeremias 3:15, Deus falou: levantarei pastores segundo o meu coração e vos darei sabedoria e entendimento. O pastor está ministrando a palavra de Deus, está orando para a igreja ser edificada. Se você obedecer a palavra que sai do altar, como Deus deu alguns textos aqui, hoje, para se conservar na presença de Deus, você vai prosperar. Por isso que 2 Crônicas 20:20, o apóstolo fala muito isso. Crê no Senhor nosso Deus, estará seguro. Crê nos vossos profetas e prosperarei. Não é fácil você permanecer na presença de Deus. O inimigo faz de tudo. Você tem que lutar contra a sua carne e lutar contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz: rejeitais a Deus, já está certo, resistir ao diabo e ele foi, a intenção foi boa. A primeira vez que ele foi pegar a arca na casa de Davi, ele foi, mas não foi segundo a direção do Espírito Santo. E eram os levitas que tinham que levar, tinha que ter reverência. Às vezes a ansiedade prejudica, atrapalha o propósito de Deus. Tudo tem um tempo determinado, é o tempo de Deus. E a gente tem que consultar Ele, porque Ele é Deus forte, Isaías 9:6, maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Tiago, a palavra dele em Tiago, não diga que eu vou fazer isso ou aquilo, mas antes consultar a Deus, Senhor, amanhã eu posso fazer isso. Nós somos criados pelo Espírito Santo, está em Romanos 8, 14. A direção tem que vir de Deus. Aí, depois que aconteceu isso, que eu usar, colocou a mão e usar a direção bem forte, né? Braço forte. Ele morreu, por que ele morreu? Quem sabe por que ele morreu ali? Porque Deus tinha um propósito de abençoar até que é dom. Por que eu e você estamos aqui hoje na presença? Porque Deus nos escolheu. Desde o ventre, como ele falou a Jeremias 1:5, antes que ele te formasse, no ventre, eu te conheci. Deus foi nos visitar no ventre, apóstolo, para ver se estava tudo certinho. Louvado seja Deus. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te dei por profeta das nações. Ainda no ventre Deus derramou unção, mas a gente sofreu até alcançar, até chegar o tempo determinado para assumir a graça, para ser ministro da palavra. Davi, no Salmo 118, versículo 18, ele falou que o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou. Tudo que você passou até você alcançar, começar a ser ministério, foi propósito de Deus. Foi aprendizado para você não se exaltar, não abater ninguém. Jesus em Mateus 11, 28, ele falou: vinde a mim todos nós que estáis cansados, sobrecarregados, que quem liberta é Ele. Aleluia. João 8, 36, não tem outro libertador. Se impôs o Filho me libertar, verdadeiramente. Aí Jesus, depois que ele liberta, ele falou: e aprender de que sou manso, aí encontrará descanso para vossas almas. Quem está pedindo a Jesus para ensinar? Eu quero aprender o Senhor. Me ensine, me ajude, Jesus. Eu peço todo dia. Me ajude, amigos, buscar o Senhor, o Senhor comendo Jesus. Buscar a mansidão. Porventura serei escondido no dia da ira do Senhor. Eu peço sempre ao Senhor, me ajude. Porque enquanto eu não aprender com Ele, a ser manso humilde, a minha alma não vai descansar. Não está no Salmo 42, 2 versículos 5 do 11. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. No Salmo ele fala: porque te abate a minha alma, e se repreende em mim. Espere em Deus, porque eu ainda louvarei. Quem vai continuar louvando a Deus? Nada, nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma tribulação pode me tirar o louvor da minha e da sua boca. Amém. Como aquele hino que está sendo, está chorando louco, está sofrendo louco, está doendo louco, não importa louco, seu louvor invade o céu. Deus já na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Amém? Sempre tem que adorar em qualquer circunstância, porque ele é muito água. Ele é o Deus do impossível. Além de você obedecer, você tem que confiar em Deus. Amém. Pedir com fé, sem duvidar, como estava em Tiago 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vou aqui agora para Jeremias. Aí ele levou a arca, adorando a Deus. Os levitas, ele conduziu da maneira certa. Porque ele soube que, ele pensou até que a humanidade devia morrer. Ele deixou lá, né? Os amorreiros não deixaram ela lá. Ele teve medo, ele sentiu medo. Por isso que ele deixou ali. Porque Deus tinha um propósito de abençoar a humanidade. Humildezinho, era um levita, simples. Não era conhecido, mas Deus queria honrar ele. E dos 3 meses que a arca ficou lá, Deus abençoou ele e toda a sua família. Nada vai impedir os propósitos de Deus na sua vida. Amém. Por isso que em Jó 42:2, Jó falou: bem sei eu que tudo, e nenhum dos seus propósitos poderá ser frustrado. Caleb, ele falou a Josué, lá em Josué 14, versículo 14. Ele falou: Josué,
Moisés me fez a promessa há 40 anos atrás. Ele já tinha 42 anos. E Deus me conservou com vida, com vigor. Desde que a promessa foi feita, Deus me conservou com vida. E a mesma função, a mesma graça que eu tinha, a força que eu tinha naquela época, eu tenho hoje para entrar e para sair. Agora me dê a terra. Me dê a terra que o Senhor me prometeu. Se você permanecer na presença de Deus em santidade, obedecendo, você tem que direito de chegar diante de Deus e pedir algo. Nós somos falhos, mas a gente pede perdão antes de pedir a bênção. A gente adora, se humilha antes de pedir. É assim mesmo. Louvado seja. Aí a Bíblia diz o quê? E Josué fez o quê? E Josué deu Hebron, entregou a terra. Por que ele entregou a Bíblia? Porque Caleb perseverou. Quem vai perseverar até o fim? Louvado seja Deus. Mateus 24, no versículo 12, a Bíblia diz: impossível de ficar a iniquidade ao amor de muitos. Aí no 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É a vida eterna que está em jogo, né? Aí o 14 diz: e o evangelho do reino, nessa palavra, será pregado em todas as nações, depois virá o fim. Para naquele tempo quem dizer não sabia, que a gente tem que se arrepender, tem que mortificar a carne. Está lá em Romanos 8. Se pelo Espírito você mortificar a sua carne, você vai viver. Se fizer a vontade da carne, certamente morrerá. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. A glória dele não divide com ninguém, não. Nós estamos de pé, eu sei que reconheço, eu digo Ebenezer, obrigado, Ebenezer, até aqui. Aí você vai de pé por causa do Ebenezer de Deus. E a humildade antecede Provérbios 15:33. O temor do Senhor, princípio. Nunca aponte o dedo para ninguém, não julgue ninguém. Tema a Deus, seja bênção. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. E a humildade antecede a honra. Tem gente que é consagrado, já fica, sou pastor, aí depois não já bispo. Uma vez eu fui chamar um bispo de pastor, sou bispo. Só misericórdia, nós somos barros, somos miseráveis pecadores. Só estamos vivos porque a misericórdia de Deus que renovou. Eu estou ministrando essa palavra. Se eu não praticar naquele dia, Jesus vai ser apartado de mim. Vós que praticar a iniquidade. Por isso que eu tenho que me esforçar. Se pecar, confessa e deixa. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará. Aquele que encobre nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí se você for para Provérbios 23:18, inventa. Em vez de 28:13, o 23 versículo 18, a Bíblia diz: deveras ao fim bom, não será malograda a tua esperança. O fim vai ser bom para aquele que persevera, para aquele que confessa e deixa, para aquele que se esforça para fazer a vontade do Pai que está no céu. Louvado seja Deus. Davi levou e andamos na direção adorando a Deus. Ele se alegrou com a bênção de Obed-edom, honrou Obed-edom e toda a família. Eles se tornaram guardiões dele. Deus queria honrar aquele povo, Deus criou uma situação. E ele foi ali adorando, de 6 em 6 passos ele parava, oferecia um sacrifício, e cantava, louvava e dançava, a ponto da mulher dele chegar e escarnecer, querer tirar a alegria dele. Às vezes o inimigo usa até um direito de carro para querer usar papel, mas às vezes acontece. E dizendo que ele está se exibindo para as outras mulheres. Aí ele lançou a palavra assim: não, essas mulheres que me honraram, elas vão me honrar. E Mical não teve filho, não gerou, porque são boas escarnecer. A gente não tem que zombar de ninguém, não. A Bíblia diz: não fala mal dos outros, está lá em Tiago. Não tem nenhum juiz aqui, procura ajudar. Eu falo para meus colegas de trabalho: se você não puder ajudar, não atrapalhe ninguém, não. Não atrapalhe ninguém. Os que se levantaram para querer me mandar para fora de lá, tem 11 anos lá. Deus no monte dizia: você vai ver os navios do prédio. Deus tirou todos, até que o arrumador saiu. Porque eu estava ali cantando, pedindo a Deus com meu coração puro. Como Davi falou, vamos lá para o Salmo 51. Louvado seja Deus.
Salmo 51. Deus me usa assim. Eu fui ministrar lá no Calabá, de madrugada, eu abri, de madrugada, de meia hora, o Salmo 101, voltando o texto, versículo, que eu pedi ao Senhor, quando eu estava no centro da educação, no ano 2000, que eu só conseguia pregar, Jesus chorou, não desisto. João 11, 35. Menor versículo da Bíblia. Eu cheguei no centro da declaração no ano 2000, sem nem o meu nome na cabeça. Talvez tinha um que eu não conseguia gravar esse versículo. Jesus chorou. Todo dia para almoçar tinha que dar um versículo. Dizia, Jesus chorou, João 11, 35. Tinha que dar endereço. Aí no outro dia eu falava do mesmo endereço para enganar o obreiro. João 11, 35. Jesus chorou. Aí no dia apareceu o obreiro e falou: ó, irmão, amanhã se você der esse versículo, quem vai chorar sou eu. E você não vai almoçar. E eu peço sempre a Deus para abençoar esse obreiro. A Bíblia diz em Romanos 8, 28. O que é que eu estou falando nesse assunto? Porque esse obreiro me soltou. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para bem. Tudo que aconteceu hoje foi para o nosso bem. Deus nos ama. Aí eu disse, aí eu dobrei o joelho e falei: Jesus, restaure meu neurônio, Pai, eu preciso almoçar amanhã. Jeremias 18, levanta aí, desça na casa do obreiro, que lá eu te farei ouvir as minhas. E quando eu disse ali, eu me lembro, comecei a lembrar dos cultos, das palavras que era ministrada da Bíblia, e fui lembrar. Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Marcos 9, 23, que Deus falou àquele pai: se tu podes crer, pediu a Jesus para expulsar o demônio do filho dele, porque os discípulos tinham conseguido. Jesus chegou e: mestre, se o senhor puder, cuide meu filho. Jesus olhou para ele e falou: se tu podes crer, aponte para quem está do seu lado aí. Deixa eu ter verdade. Se tu podes crer, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Não tem nada impossível para Deus. Se tudo é possível aquele que crê, o que é que vai fazer a diferença? É a fé. A fé. Peça a Deus, aumente a minha fé. Em Lucas 17, versículo 5, diz: pedir a Jesus, acrescenta-nos mais fé. A fé junto com a santidade, porque a fé é a confiança em Deus. Salmo 125, quem confia em Deus não tem medo de nada. Os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem. Eu vou voltar daqui a pouco para o Salmo 51. Eu uma vez pregando na Gamboa, disse: você confia mesmo em Deus. E na 1 capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confia. Provérbios 24, 10, se te mostrar frouxo do que da angústia, tua força será? No dia da angústia vem para aumentar a nossa força. Para você mostrar, você confia mesmo nele. É na hora da luta, da dor, como o Jó falou: venceu o Redentor. Jó 19, 25, venceu o Redentor, vive por fim, vai se levantar. Quem tem essa certeza? Em meu favor, sobre a terra. Você tem que ter certeza que o fim vai ser bom. Pedir ajuda dele apenas para obedecer, mas não a me conservar na tua presença. A gente só precisa disso, a presença de Deus. A bênção da presença de Deus. Louvado seja Deus. Aí Deus, eu orei ali, orei no centro de recuperação, voltando para em cima desse texto, Marcos 9, 23. Nada é possível que ele queria. Eu falei: eu creio, Jesus. O Senhor tem que possível, restaurar minha memória. Aí eu terminei de orar, eu abri a Bíblia, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha por que se envergonhar, mas que maneje bem quando eu vi esse versículo, aí é que eu chorei, viu? Quando eu vi um negócio desse, eu lembrei da vergonha de eu chegar no carro com a roupa toda cheia de sangue, era 2 terceiros tomando pico na veia. Nem minha sobrinha, eu fui abraçar minha sobrinha novinha de 1 ano ou 2. A babá disse: não, Patrícia não quer ser perto dela, não, Juliana. Aí eu fui pro quarto chorar, porque o pessoal pensava que eu tinha AIDS ou alguma outra doença. Mas tudo contribuiu para o bem, tudo foi para o bem. Hoje eu não rejeito, se eu jogar me pedir, bater na minha porta, eu levo. Porque eu sofri, eu sei que está no fundo do poço. Eu sei o que é uma dependência aqui. E a Bíblia diz que toda criatura é boa se for recebida com amor, 1 Timóteo 4,4. Porque pela palavra de Deus, pelas orações, toda a criação, toda a criatura é santificada. Até o alimento que entra na sua casa, você abençoa em nome de Jesus.
Você lança a palavra e ora, Deus, em nome de Jesus, se tiver morte, tire, Pai. Em nome de tira a morte desse alimento. Tira o mal e Deus, o mal que sucederá. Entrega alguma. Se você confiar, usar a palavra oração. Deus não fez nada ruim. Ele quer que você use a autoridade que Ele te deu. Louvado seja Deus e confie nele. Aí eu me derramei, Salmos 51. Agora eu vou contar o Salmos 51. O versículo 17. Sacrifício para Deus. Depois a gente vai voltar para o versículo 10 e 11. Que está repetindo. Para dar um coração puro e renovar o espírito na palavra. A nossa oração tem que ser essa, amém, igreja? Peça a Deus tudo isso. Tem gente que diz que Davi orou assim, porque ele pegou e ele não pega. A Bíblia diz que não, homem sequer que faz o bem, não cometa pecado. Lá no Salmo 139, no versículo 23, ele falou: sonda, Senhor, meu coração, esquadrinha meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. A pastora Aurora ali, Salmo 23, mas assim, na hora que o Espírito Santo mexeu no coração, no Salmo 23, ela falou aqui no Salmo 23, que eu tenho glória a Deus. O Senhor é nosso pastor, nada, Ele que cuida da gente. Não falta livramento, não vai faltar provação, porque a gente tem que ser provado para ser aprovado. Aí no versículo 17, o sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. O espírito quebrantado, Deus não desprezará. O coração quebrantado e arrependido. Amém? Essa Bíblia tem assim, não sei o que achou. Coração quebrantado e arrependido. Por isso que 2 Crônicas 7:14, o texto diz: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu verei os céus. Se não tiver sinceridade, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E antes desse texto do 17, quando eu li em 2 Timóteo 2,15, eu dobrei o joelho, eu chorei, eu disse: Jesus, chega de vergonha na minha vida. Eu lembrei de chegar em casa e todo mundo me rejeitando, não me convidava mais para a festa, nem para aniversário, nem para Natal, nada. Com medo de entrar no banheiro, com um pique e sair todo travado. Eu não tive a razão dele, não. E tudo contribuiu para o meu bem, porque hoje Deus me errou. Todo mundo dizia: vai morrer, teu coração não vai morrer. Aí Deus me levantou como pastor, que ele pega as coisas loucas. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 1. Os que não são, tudo que Deus faz é que eu possa essa palavra mudar, que vão. O ele diz aí em Provérbios 16: tudo que Deus criou, o versículo 4, Provérbios 16:4, tudo que Deus criou foi com propósito. Até o ímpio, porque ele castigo da calamidade. Tem pessoas que você vai orar, jejuar, ela não vai se converter, ela vai endurecer o coração, porque ela não está predestinada ao dia da ira do Senhor da calamidade. Mas nós temos que manter o nosso coração, porque o juízo pertence a Deus. Não posso dizer quem vai ser salvo e quem não vai. É o Senhor que vai chegar naquele dia, vai ver quem está com festa e quem não está. Não vai mandar quem está no engano, vai mandar uma ilusão, já amarrar e lançar no fogo. Glória a Deus, vamos lá, Salmos 51. Ó Deus, vamos dizer junto, igreja, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito e na palavra, na palavra. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Quantos já fizeram essa oração aí? Quem pede a Deus para não retirar o espírito? Louvado seja Deus. É importante, né? A gente valorizar o maior bem que a gente tem na presença de Deus. É o Espírito Santo. Tem quanto tempo mais aí? 10 minutos? Glória a Deus. Vamos lá. Então eu vou ler o último texto aqui, 1 Pedro 5. Se a gente praticar isso aqui, glória a Deus. Em Mateus 7,24, que é que Jesus falou: todo aquele que escuta estas minhas palavras, a palavra do pastor é de Jesus. Jesus dá a palavra. E as pratica, Mateus 7,24. Ele falou: eu assemelho a aloe ao homem prudente que veio e ficou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correndo os rios e combatendo aquela casa. Quando você está praticando a palavra, vai vir luta e tudo cancelado por isso. Mas em Mateus 5,12 a Bíblia diz: alegrai-vos por ser
de participantes. Verdade. Porque grande é o vosso galardão do céu. Quando for perseguido por uma gente, tem que se alegrar. Glória a Deus. Primeira vez, quem achou aí? Eu já vou encerrar para fazer uma oração. Quem achou, diga graças a Deus. Quem me dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui, 1 Pedro 5, do 6 em diante. Portanto, eu vou ler o 5. Do 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Quem está lutando para receber essa coroa? E Paulo falou a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4. No 5 ele falou: tu serás sobre tudo, sofra as aflições, faça a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido, já está chegando a hora dele pagar preço por descanso de Deus 4:10. Aí no 7 ele falou: combati o bom combate, sem a carreira e guardei a fé. Porque a coroa já estava preparada. E ele falou: e a todos quantos esperam no Senhor receber essa coroa. Aí aqui está, vamos lá. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tendes todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Foi dito aqui, a humildade antecede a honra. Portanto, humilhai debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Tem um tempo de Deus, permaneça na humildade, dobrando o joelho, orando, esperando por Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Tende bom senso, estai atentos. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus manda vigiar, está atento, apercebido, para não cair na cilada do diabo. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, Salmo 34, versículo 7. Rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. Versículo 9. Resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Versículo 10 eu encerro. E o Deus de toda graça, quem pode repetir comigo, quem está acompanhando? E o Deus de toda graça, em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então Deus já falou de nenhum Cristo, mas tem que sofrer um pouco. Filipenses 1, 29, a Bíblia diz que Ele não nos deu a graça só para viver, não, mas para padecer por amor a Ele. Quem ama Ele aqui? 2 Timóteo 2, 3, Paulo falou: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu vou cantar um hino ainda. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Amém? Na luta, quando você sorri na luta, quando você diz glória a Deus que eu vencerei, graças a Deus que me dá vitória, o diabo fica envergonhado. Quem conhece assim, vamos ficar de pé. Soberano Deus eterno, Pai, obrigado por essa palavra. Pai, derrama uma unção nova, um vinho novo, nos demônios, Pai. Que nunca falte a tua presença, a bênção da tua presença em nossas vidas, em nossa casa. Como a tua presença está na casa de Obed-Edom, e ele, toda a sua família foi abençoada. Abençoa a família, a casa de cada um que está aqui representando o seu lado. O Senhor nos escolheu desde o ventre para ser coluna do nosso lado da nossa casa. Abençoe nossa vizinhança. Nos encha com o teu amor, o amor que está em Coríntios 13, 7, que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Derrama mais amor, meu Senhor, em nossos corações, e nos ajuda a perseverar, a louvar, a adorar o Senhor em qualquer circunstância. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar? Vamos louvar? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver
inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando, ele canta por Deus. Se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como ser consolador. O teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então canta assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se Espírito Santo nos teus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, não segue até o fim. Se cair, mostra pra ele, não segue não. Sempre está protegido por uma cadeia. Eu dou ordem aos seus anjos para proteger. Quem guardar desse jeito, decide morrer. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se Espírito Santo nos teus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Quem me dá vitória por nossa expressão durante o dia? E sai daqui com a tua vitória. Ninguém vai levar para me buscar pela fé. Deus abençoe. Pode sentar, gente. Vamos adorar a Deus por nossos dias. Amém.